Olá, pessoal do oitavo ano, professora de Ciências Simone, passando por aqui com mais um vídeo de correção das atividades do PET do oitavo ano. A semana 3, ela também se refere ao sistema respiratório, assim como a semana 2, né? Então, vamos para as atividades. A atividade 1, ela traz para a gente: o processo de respiração inclui a inspiração, entrada do ar, e a expiração, saída de ar, e seu controle é realizado pelo centro respiratório, localizado no bulbo raquidiano, que se caracteriza principalmente nas concentrações de gás carbônico presente no sangue. Então, esse bulbo raquidiano é uma região do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, e ele consegue detectar se a concentração de CO2 na nossa corrente sanguínea está muito alta ou muito baixa, e é ele, então, que vai controlar, né, a questão da respiração, tá? Aí continua. Os músculos envolvidos na inspiração e expiração são. Então, está perguntando especificamente sobre os músculos, né? Então, quando fala aqui na letra A, cavidade torácica e costelas, são os órgãos envolvidos, mas não os músculos, né? Na letra B, diafragma e costelas, também não. O diafragma é um músculo, mas as costelas são ossos. Na letra C, estômago e diafragma também está errado, porque estômago está diretamente relacionado ao sistema digestório e não à respiração. Então, a única alternativa que é correta, a letra D, diafragma, que é um músculo que fica logo abaixo das costelas, né? E que ele consegue se distender e se contrair, fazendo com que a caixa torácica amplie de tamanho para inspiração ou diminua de tamanho para expiração. E os músculos intercostais também, eles controlam os movimentos das costelas, que são esses ossos que formam a caixa torácica da gente. Então, os dois músculos são diafragma e músculos intercostais. Na atividade 2, a respiração ocorre dia e noite, sem parar. Nós podemos sobreviver determinado tempo sem alimentação, mas não conseguimos ficar sem respirar por mais que alguns poucos minutos. A principal finalidade da respiração aqui pode ter gerado uma dúvida, né? Porque quando aqui na letra A ele fala distribuir substâncias como o oxigênio por todo o nosso organismo, muita gente pode ter pensado que a letra A estava correta. Só que está perguntando a finalidade da respiração, né? Distribuir o oxigênio que a respiração traz para a gente é uma função, é uma finalidade do sistema circulatório. A gente tem as hemácias dentro do nosso sangue, que são os glóbulos vermelhos, né? E elas que carregam o oxigênio através de uma proteína, que é a hemoglobina, para o restante do corpo. Então, a finalidade da respiração não é distribuir as substâncias. Letra B, filtrar as impurezas do nosso corpo, como a ureia, e eliminar através dos pulmões. Não, quem filtra as impurezas do corpo são os rins, a gente ainda vai falar sobre o sistema excretor, né? E a eliminação, nesse caso, é através da urina e não através do pulmão. A letra C, fornecer nutrientes para obtermos energias. O sistema respiratório, né, a respiração em si, não fornece o nutriente, né? Na verdade, vai fazer com que a gente obtenha um nutriente através do sistema respiratório para poder gerar energia, que é o que fala na letra D, fornecer oxigênio para a retirada da energia dos alimentos. Tudo que a gente consome de alimento, né, principalmente carboidratos, que a nossa alimentação é mais rica nesse sentido de ingestão de carboidratos, essas moléculas elas têm energia guardada dentro delas, né, através das ligações químicas dos átomos. Então, o oxigênio trazido através da respiração é que vai fazer a quebra, né, a degradação dessas moléculas de alimento para gerar energia para a nossa sobrevivência. Número 3, os pulmões humanos são órgãos esponjosos, com aproximadamente 25 centímetros de comprimento, sendo envolvidos por uma membrana serosa denominada pleura. Nos pulmões, os brônquios ramificam-se profusamente. Assim, profusamente significa muito, se ramificam bastante, tá? Dando origem a tubos cada vez mais finos, os bronquíolos.
O conjunto altamente ramificado de bronquíolos é a árvore brônquica ou árvore respiratória. Aí vem a pergunta: as menores estruturas presentes nos pulmões são. Se você leu o enunciado e não pesquisou, né, você pode ter se confundido e você deve ter marcado a letra C, que são os bronquíolos. Mas, na verdade, ele fica o enunciado todo falando sobre a árvore respiratória, formada por brônquios e bronquíolos, que são esses tubos, né? Os brônquios um pouco maiores, os bronquíolos menores. Só que no finalzinho ele pergunta a menor estrutura presente nos pulmões, né? Então, lá no pulmão, quando você analisa somente os pulmões do nosso organismo, as menores estruturas são os alvéolos pulmonares, tá? Os bronquíolos são tubos bem pequenininhos e na extremidade deles você tem como se fossem umas bolsinhas que são esses alvéolos pulmonares. Quando a gente inspira o ar, quando o ar entra, né, ele vai descer pelo sistema respiratório até atingir o alvéolo. O alvéolo, ele é essa bolsinha e ele é recoberto por vasos sanguíneos. Então, ali dentro do alvéolo, dessa bolsinha, é que vão ocorrer as trocas gasosas. O CO2 produzido pelo nosso corpo é eliminado no sangue, né? E o oxigênio que veio através da respiração vai entrar para dentro do sangue e ser levado para todo o nosso organismo, para todas as nossas células, permitindo a sobrevivência de todas as células do corpo e, consequentemente, a sobrevivência do nosso corpo também. Finalizando, então, né? Escrevi um textinho aqui no final, porque eu acho que nesse momento de isolamento social a gente tem ficado distante, né, por uma situação que foge do controle da gente, tá? E às vezes a gente sente saudade, sente vontade de estar perto, né? Então eu trouxe um textinho aqui que eu escrevi para vocês. A cada minuto, vários movimentos levam vida ao meu corpo. As ondas cerebrais, o pulsar do coração, o peristaltismo digestório, o inflar dos meus pulmões. Movimento, um frisson entre átomos, elementos, moléculas, estruturas, células, tecidos, órgãos e sistemas. A vida é isso. Nosso corpo nos dá a melhor lição sobre como devemos agir. Movimente-se. A preguiça, a procrastinação, o deixar para depois não é vida. Seja ativo, proativo. A alegria da alma depende diretamente do bom uso do orgânico na luta diária e na conquista dos sonhos. Então, movimente-se. Espero que vocês estejam se movimentando, fazendo as atividades de todos os conteúdos, tá? E se cuidando, né? Cuidando das suas famílias. E a gente tem que acreditar que logo tudo isso vai passar. Um beijão da tia Simone, fiquem bem, tá? Se cuidem.